Uma outra coisa que é muito importante no seu filme, assim, que eu sinto, é que se a gente pensar na história do cinema brasileiro, a gente tem inúmeros exemplos de faroestes, mais especificamente nordestersons, né? Que é o caso dos filmes lá no Cinema Novo, né? O Glauber, enfim... São muitos exemplos que a gente vai ter desse tipo de cinema. Esse histórico do cinema brasileiro, para além do Nordeste, para além do Glauber, etc., esse histórico do cinema brasileiro, de construção estética do nosso cinema, carrega alguma influência no seu cinema? Eu acho que sim, não sei se diretamente, mas são referências que estão ali, né? Sempre, mesmo que num nível mais... Então, bom, o Glauber influenciou todos nós. Acho que, por exemplo, eu gosto muito de Meu Nome é Tonho, do Candeias, né? E Meu Nome é Tonho tem algumas subversões, alguns desconcertos ali que são inacreditáveis, assim, né? E também essa forma de fazer ali, essa coisa que você, na dificuldade, você vira mais autor, né? Você dribla a precariedade da produção com invenção, né? A dificuldade traz a criatividade. Isso. Tipo Spielberg não tendo um tubarão de verdade. Sim, um tubarão. Então, eu acho que nesse sentido, assim, eu acho que a literatura acaba que me influenciou mais. A gente falando dessa coisa do faroeste, acho que talvez a literatura regional me influencia mais do que o cinema, o Western Feijoada ou Western Baião de 2, que depois que eu fiquei sabendo, para mim sempre foi Western Feijoada. Essa semana eu descobri que existe o termo Western Baião de 2. Eu não sabia, não. Tem o espaguete, né? Sim. Mas, assim, é curioso você falar sobre a questão da literatura, mas você acha que isso acontece... Porque, por exemplo, uma questão que a gente vê é que quando a gente traz esse repertório do cinema brasileiro com relação ao faroeste, ele está vinculado a questões do Nordeste, na verdade, né? E como você disse, no estado de Goiás, você ficou 40 anos sem produzir filme por lá. E aí você faz 2 filmes, no caso, e aqui falando do Oeste outra vez, que capturam essa paisagem que é pouco filmada no Brasil, né? Sim. Um Brasil de dimensões continentais, de inúmeros climas e vegetações, tipos de paisagem, portanto, que vão se manifestar por aqui. E aí você filma o Cerrado para fazer esse Oeste, né? Você acha que essa sua influência da literatura caminha um pouco, talvez, por não ter essas influências de cinema no Oeste, de cinema ali produzido naquela paisagem específica? Talvez. Acho que... Aliás, eu acho inacreditável que o Cerrado seja praticamente inexplorado cinematograficamente aqui no Brasil. Mas acho que sim, eu acho que essas referências literárias talvez elas ocupem um lugar de influência que o cinema não sei exatamente porquê, né? Acho que a coisa da referência ela às vezes a gente não consegue entender assim por que ela vem, às vezes, por que aquele tipo de cinema atrai a gente. Muitas vezes inconsciente. É inconsciente, sim. Mas o que eu acho legal, assim, do filme, até pra galera, é que, primeiro, você filma muito bem aquelas paisagens, e, portanto, filma muito bem essa vegetação, essa paisagem, o Cerrado, né? Que é uma paisagem que é culturalmente dominada por um modelo específico de negócio, que é o agronegócio. Sim. Né? Então, a visão imaginada das pessoas do que é o Centro-Oeste brasileiro é uma visão tomada pelo modelo do agronegócio e, portanto, das grandes plantações, das monoculturas. E, portanto, essa visão daqueles grandes
plantações de Fazenda cheia de boi, de soja. um monte de trator. que é soja. Aí você filma o Oeste outra vez e você vê que a paisagem do Centro-Oeste é completamente distinta. Sim. Linda, mas também com os seus lugares de feiura, que você captura muito bem no filme. E aqui feiura não é Sim. não é no sentido pejorativo da palavra, mas aquilo que não é concebido enquanto belo, tradicionalmente falando, né? Uma parede mal acabada. Isso, perfeito. E eu acho isso muito interessante no filme, de fato, como, mais uma vez, como você disse, a gente pouco filma uma das nossas maiores vegetações em termos de área no Brasil, que infelizmente está sendo tomada não só materialmente, Sim. mas imaginativamente, no imaginário das pessoas, do que é essa região e essa paisagem dominada culturalmente pelo agronegócio, pelo sertanejo universitário e etc. Sim. E você mostra esse Oeste distinto ali, que talvez precise ser resgatado, né? Sim. A gente estabeleceu meio que a priori que a gente não queria mostrar também essa chapada dos veadeiros mais turística, né? Que existem algumas paisagens ali que são muito reconhecíveis, né? Turisticamente. Assim, a gente queria ir para esse lado B. Assim, o Pitanga fala uma coisa interessante. Ele fala que a gente filmou as entranhas de um faroeste. Assim, e acho que a entranha era mais ou menos o que a gente queria em termos de ambientação. Tanto é que aquele vilarejo ali, que quando eles chegam a cavalo, que tem um orelhão, né? É um lugar praticamente desconhecido. Assim, se a gente precisou... Era um deslocamento de 3 horas de carro numa estrada de terra, descendo uma serra. É um lugar de acesso muito difícil. Né? Então a gente procurou muito esses lugares que trouxessem um pouco essa dureza, essa coisa mais árida, mais áspera, né? E um pouco precária também, né? Desse mundo deles ali Reflete muito o lugar emocional onde os personagens estão, né? Claro. Ficou muito bom nisso. Mas além disso, assim, mais uma vez, um país de dimensões continentais, que tem inúmeras paisagens distintas, e a gente não filmar isso, né? Sim. Por mais que tem uma pergunta interessante a ver com isso aqui, professor, se me permite interromper, mas o Ítalo Lopes coloca, em BH, em Minas Gerais, tem a Filmes de Plástico, e que é um cinema muito identificado com essas vivências dessa região. Sim. Tem pequenos detalhes que só alguém perceberia nos seus filmes? Tem essas minúcias de Goiânia que só alguém da região pegaria? Não sei, acho que não sou eu que vou falar isso. Não sei, gostaria de pensar que sim. Não, perfeito. E aí, assim... Mesmo que você diga que ali é Chapada dos Veadeiros, você não foi nesses lugares turísticos, eu acho isso maravilhoso, que você não se aproveite especificamente do cartão postal daquele lugar, né? Por mais que seja Chapada dos Veadeiros, a gente reconheça que a gente vê ali muitas cenas que estão ali as chapadas, ao fundo. A Chapada dos Veadeiros é o seu Monument Valley? Sim, é o meu Monument Valley. Uma escala bem menor, mas mais colorido e mais diverso. Olha só, maravilhoso. Com mais vegetação. Para quem não sabe, o Monument Valley era o lugar das filmagens do John Ford, né? Sim. O Timino falou que era crime filmar lá depois de John Ford, né? Pois é. E a gente não aproveita um lugar como esse, né, cara? Porque é uma paisagem maravilhosa para fazer filme e a gente não tem. Todo tipo de filme diferente, cara. De todos os gêneros. Tem paisagem para tudo. Para fazer fantasia medieval, se a gente quiser, a gente faz. Sim. E o Cerrado é muito... Ele tem uma coisa muito impressionante, que às vezes você anda 200 metros, a vegetação mudou completamente. Assim. Você tem uma vegetação rasteira e de repente você tem uma vegetação mais alta e mais colorida, muda muito rápido. Assim, no filme dá pra sentir muito isso, né? Quando eles chegam na casa do Pitanga, por exemplo, é um lugar muito mais arborizado. Sim. Até mesmo a gente pensar que existe uma vegetação mais savana, mais semelhante com o que são as savanas. Aí chega um determinado momento, ali na cena dos 2 capangas, ali já é um lugar que já é coberto por árvores, a chapada é coberta por árvores. Até essa noção do Cerrado ser um lugar
reto, as chapadas trazem uma noção de que não é exatamente só isso, né? Então tem muita variedade, não só lá, mas uma variedade de climas e de vegetações e de relevo no Brasil que não é aproveitado e que a gente concentra na região sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, né? Acho que... Bom, você falou tudo aí, né? Eu acho, é isso. Eu acho que é muito o Oeste outra vez e o cinema que você tem feito nesse sentido com comeback e agora vai muito nessa direção de a gente conseguir capturar e assistam o filme muito por isso também, para que o filme possa perdurar assim nas salas nesse sentido, que a gente possa capturar esses imaginários que são de alguma maneira capturados pela grande mídia, né? E trazidos para um outro lugar, para o lugar do grande capital, para o lugar do dinheiro, para o lugar do agronegócio. Com certeza. E não necessariamente pro que é a vegetação do Cerrado e pro lado B, inclusive, da Chapada, né? Que não é o lugar do turista, que vai lá tirar uma fotinha e vai embora. Eu sempre gosto quando um cineasta vai para um lugar muito turístico e só que ele filma diferente. Você pensa, sei lá, o Clint Eastwood no True Crime, ele vai para São Francisco. Você pensa São Francisco, Golden Gate Bridge. Não, ele filma o prédio de um jornal escrito São Francisco. O David Fincher também fez isso no Zodíaco. E é o que você faz na Chapada dos Veadeiros, né? É porque são nesses lugares que as pessoas estão. Né? Sim. Não no lugar turístico. O lugar turístico é o lugar onde o turista está. Né? O turista pode até visitar as locações do Oeste, mas ele vai precisar fazer um percurso árduo. Ele não vai chegar lá. Uma trilhazinha, pelo menos, né? É bom um 4x4. E que geralmente não vão fazer. Né? Não existe vão. Aquele ponto a ponto que vai seguir. Né? E esse imaginário precisa ser resgatado no Brasil, na produção cinematográfica brasileira. Com certeza. A gente entender, e aí a gente precisa olhar também para o estrangeiro nesse sentido, como os Estados Unidos ele captura cada uma dessas paisagens, um país que também é continental e a gente centraliza, concentra numa região, né? Eu revi pouco tempo atrás o Disparo para Matar, do Monte Helma, e que se passa naquela região estranhíssima ali, que eu não consigo nem identificar, assim, mas... que ela enfim, ela não é nada bonita, né? Ela tem formações menores, mais baixas. É muito... Acho que ele fez... O Disparo para Matar é o The Shooting. The Shooting, sim. O filme é muito bom. Muito. É com o... Jack Nicholson, isso. E também tem uma estranheza. Super estranheza. Você gosta do Monte Helma? Adoro. Bom demais. E esses dois filmes dele que ele fez, acho que ele fez juntos, né? Ele fez o Disparo para Whirlwind, que eu não lembro em português. Eu também não lembro, Ele filmou ao mesmo tempo, assim, né? Então, além desse estranhamento que esses filmes causam na gente, né? O Disparo para Matar até mais, assim, tem aquele final estranhíssimo, assim, que é muito forte, muito estranho. Ainda tem esse modo de se fazer, né? Essa coisa independente, a essência do independente, assim, vamos fazer dois filmes ali ao mesmo tempo, aproveitar o Jack Nicholson. Não vai ser todo dia que você vai ter o Jack Nicholson, né?